Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, aquele que nos deu a vida, aquele que nos salvou e nos trouxe a realidade da incorrupção, da vida eterna, do seu poder e do seu reino. A minha vida de filho de Deus. No início do Evangelho de João está escrito que todos que o receberam, que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Há passagens nas Escrituras, e muitos estudam as Escrituras, mas não percebem que precisam de ir ao autor das Escrituras para ouvir a sua voz e receber a direção dele para as suas vidas. Em nossa vida diária, nós temos que decidir muitas coisas. Decidir sobre trabalho, sobre família, decidir sobre saúde. Em tudo isto nós precisamos da voz de Deus. Ouvir a voz do Espírito. Para a igreja, o mais importante é ouvir a voz de Deus. Para o Filho de Deus, o mais importante é ouvir a voz do Pai. Na carta aos Romanos, está escrito assim, no capítulo 8, a partir do versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Por quê? Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja que eu só posso ser guiado pelo Espírito de Deus se o Espírito de Deus falar comigo. Muitos pensam que Deus só fala por meio do que está escrito. Deus não é livro. As Escrituras, a Bíblia, são os livros de Deus, mas Deus é uma pessoa. Nós somos agora filhos dele. E está escrito então, aqui em Romanos 8,14, assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós, como filhos, somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós vamos ler mais duas passagens. Uma no Evangelho de Mateus, quando Jesus transfigurou, ele levou com ele Pedro, Tiago e João. E na hora que tem a visão, Pedro diz que vai fazer tendas para Moisés, para Elias e para Jesus. Enquanto ele falava, capítulo 17, versículo 5, está escrito assim: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido, ou em quem me comprazo. A ele ouvi. Aqui está escrito algo tremendo. Ele está dizendo: olha, não faça nada segundo Moisés, nem Elias. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Agora você vai ouvir Jesus. Você vai fazer e edificar as coisas segundo Jesus. Agora, neste momento, Jesus é o Espírito. O Espírito Santo foi dado a cada filho para instruir, para revelar, para corrigir, para disciplinar. Quem você ouve? Nós, quando nascemos de novo e cremos em Jesus, somos como bebês.
demoramos muito tempo, precisamos nos desenvolver e crescer para ouvir a voz dos pais. Na vida espiritual é a mesma coisa. Nós demoramos a aprender a ouvir a voz do Espírito. Mas quando nós começamos a ouvir a voz do Espírito, há algo maravilhoso. Porque o que o Espírito diz, não há erro. Deus não erra sobre nada. E Deus revela tudo sobre as pessoas que nos cercam, sobre a nossa saúde, sobre nossa família, as decisões que temos que tomar. Deus vai guiar. Deus vai falar o que devemos fazer e o que não devemos fazer. No livro de Isaías, no capítulo 30, no versículo 21, diz assim, vejam só. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Veja, nossos olhos não verão nada, mas os nossos ouvidos ouvirão uma palavra. Este é o caminho, andem por ele. Isto é a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra de Deus. Cada um dos filhos precisam da palavra todo dia. E Deus deseja falar com todo filho. Mas quantos crentes que estão na miséria, que são pobres, cegos e nus, porque andam segundo a carne? O que é andar segundo a carne? É andar segundo o que nós pensamos. Em muitas igrejas, os crentes andam segundo a liderança pensa. E a carne que eles seguem não é a deles mesmos, mas é da liderança. Jesus disse, se o cego guiar outro cego, os dois cairão no buraco. Eu só posso enxergar se Jesus falar comigo. Ele é a luz do mundo. E esta é a maneira de Deus. Portanto, todos vocês que são filhos de Deus devem aprender a ouvir a voz de Deus. É assim que somos abençoados. Pois quando Deus guia e revela, não há erro, não há confusão. Quantas famílias agora estão em dificuldades, pois não sabem o caminho que devem tomar com seus filhos, com seus parentes, com os irmãos na fé. Por que não sabem? Porque ficam confusos nos seus pensamentos. Deus não é a nossa mente. Deus não é nossos pensamentos. Ele tem que falar conosco. Esta é a maravilha. Portanto, leiam Romanos 8, versículo 12. Agora, nós não precisamos de viver segundo a carne. A carne é cada pessoa. Cada pessoa não é Deus. Então a palavra do homem não vale nada. Não podemos confiar no homem. Em Jeremias 17 diz, maldito o homem que confia no homem. Logo eu não posso confiar nem em mim mesmo, nem no que eu penso. Todos os problemas, todas as dificuldades, todos os pecados, todos os aborrecimentos, todas as tentações, todas as lutas e tribulações nos vêm por causa da nossa mente, por causa daquilo que pensamos e falamos. Isto gera confusão e trevas. Veja, eu vou prosseguir lendo. Então, não vamos viver segundo a carne. Vamos viver segundo o Espírito. E o pior, aqui diz que se eu viver segundo a carne, eu caminho para a morte. Por quê? Porque eu não vou ter a vida de Deus, nem a vida de filho de Deus. Eu vou andar segundo o que eu penso. O mundo inteiro, sem Deus, anda segundo os seus pensamentos. Mas vejam os países, vejam os governos,
Vejam as pessoas: corrupção, violência, engano, falsidade, morte. Tudo isto é resultado da mente humana pecaminosa, errada. Se todos que vão às Escrituras levassem a sério o que está escrito, quantos crentes que leem uma coisa na Escritura, mas fazem outra, ou não creem como devem? Jesus disse para Pedro que quem ouvir a voz, é a voz dele, que é o pão, a palavra. Jesus disse aos apóstolos, não só a Pedro: aquele que ouvir a minha voz viverá. E é assim. Portanto, vamos perceber que, versículo 15, que nós, que somos filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Então nós temos um Pai que nós falamos com Ele. Este é o segredo. Não é uma vida religiosa. É o reino de Deus. É comunhão com o Pai. O que é comunhão? Ter uma vida em comum com Deus. Ser espiritual. Então o versículo 16 do capítulo 8 diz assim, em Romanos: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos meditar. Como filhos de Deus, nós somos como Jesus. Jesus é herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiros em Cristo. Co-herdeiro significa que tudo que é de Cristo é nosso. Isto não é maravilhoso? Quão maravilhoso é termos aqui na terra uma vida guiada por Deus e Deus falando conosco. Veja que, se com Ele sofremos, esta é a parte de tomar a cruz e negar a si mesmo. Também com Ele seremos glorificados. Esta é a parte do resultado da obediência. Lembrem-se, só obedecemos a Deus se tomamos a cruz e negamos a nós mesmos. Muitos estão recebendo um evangelho falso, um Cristo falso. Estão deixando o Gólgota de lado. Não vão com Jesus à cruz. Não tomam a cruz, não negam a si mesmo. Então, vive uma vida sem resultado espiritual. Não ouve a voz do Espírito. Ouve a voz de uma liderança carnal. Um homem natural. Isto só produz coisas naturais. Reuniões naturais. Culto natural. Não racional. Oferta de coisas físicas. De dinheiro. Mas não oferta do corpo, como está em Romanos 12. Como filhos, nós somos herdeiros. Medite nisto. Medite em como é a vida de um filho de Deus. Nós somos aqueles que, quando oramos, recebemos a resposta. Quando tenho dúvida, ou há uma situação que nos apresenta na igreja, que se apresenta com os irmãos, nós temos que ir a Deus, perguntar ao Senhor, esperar a sua resposta, pois o que Deus fala é luz. Assim, o que Deus fala é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Por isto, não há dúvida. Vivemos uma vida tranquila, pois em todas as coisas, Deus tem uma maneira de nos guardar. E a melhor maneira de nós sermos guardados
é termos a informação antes. Só Deus pode nos dar a informação antes a respeito dessas enfermidades, destas pestes que estão assolando o mundo, a respeito dos problemas financeiros, a respeito da vida familiar. Em tudo nós temos que decidir. Sem Deus, tudo vira um problema. Em tudo há grandes dificuldades. Sem Ele, nós erramos. E quando erramos, nós sofremos. Portanto, o testemunho é este. A vida de filho de Deus. A nossa vida como filho é dizer, Pai Nosso. Não para repetir a oração que Jesus ensinou. Você que tem a sua necessidade. Então você diz ao Pai o que você necessita. E Ele vai suprir você. Ele vai te responder. Se estivermos errando, Ele vai dizer onde estamos errando para nós nos corrigirmos. Jesus disse à igreja lá em Apocalipse, eu repreendo e disciplino a todos que amo. Deus é maravilhoso. Ser filho de Deus é ser coerdeiro com Cristo. Isto é riqueza demais. Por isto Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nada adianta. Quantos estão correndo atrás de riquezas? Ora, se temos aquilo que atende às nossas necessidades, nós estamos muito contentes, pois só necessitamos destas coisas. Se temos o que necessitamos, temos uma vida tranquila e alegre, porque temos o Espírito que testifica com o nosso espírito. Ouçam este versículo de Romanos 8, 16, com muita atenção. Está assim, o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O nosso espírito. Grande parte dos crentes nem sabe que tem espírito. Precisamos de aprender, de compreender, experimentar o nosso espírito. O Espírito Santo está no nosso espírito. Ele dá testemunho, ele fala conosco a respeito da filiação. Isto é salvação. É por meio de Jesus Cristo. Portanto, quando saímos para pregar, quando lemos as Escrituras, quando oramos, em todo lugar que vamos e tudo que fazemos, Deus está cuidando de nós. Deus está ensinando. O Espírito está nos corrigindo. Nós também somos filhos amados de Deus. Se nós ouvirmos o Espírito de Deus, se você aprender a ouvir a voz do seu Pai, você será muito feliz. Esta é a nossa alegria completa. E esta é a paz que nós temos no Senhor. E é desta maneira que nós vivemos e que a igreja em Atos também vivia. Veja o que está no capítulo 11, no versículo 12 de Atos. Então, o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. O Espírito falou com Pedro. É assim. Nós não nos movemos segundo a nossa vontade, nem nossa mente. Isto é segundo a carne. Não posso ir, nem falar, nem realizar algo que estou pensando. Aguardo, oro e espero até o Senhor falar o que devo fazer. Esta é a vida de filho, de herdeiros com Cristo. Portanto, quão maravilhoso é quando nós compreendemos na carta às 7 igrejas, e no final de todas as cartas, está escrito assim em Apocalipse, são 7 cartas. E quando termina as cartas, foi o Jesus glorificado que apareceu a João. Mas quando termina as cartas, nós temos no capítulo 2, versículo 29.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, devemos ter ouvidos para o Espírito. Na realidade, o homem dá ouvido, empresta o seu ouvido a tudo, menos ao Espírito. E as igrejas pararam de ouvir o Espírito. Por isto há tanta divisão, tanta cegueira, tanta miséria espiritual, tanta luta em vão, tanto culto em vão, tanta oração repetitiva que não é respondida. Por quê? Não ouve a voz de Deus. Graças damos ao Senhor. Esta é a vida e é a nossa vida de filho de Deus. Ouvindo a voz. Jesus disse: o homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Nós vivemos da palavra que sai da boca de Deus. Viva assim também. Não ouça o homem. Aprenda, vá até o Pai e aprenda a ouvir a sua voz. Somos co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofrermos, com ele também reinaremos. Amém.